E aí, galera? Professor Aires Barros. Quem tá entrando aí, diga-me como é que está o áudio. O áudio tá bom? Natal, rapaz. Conexão tá boa. Áudio também. Tudo certo. Muito bem. Boa noite. Dá uns 2 minutinhos pra galera entrar. E aí eu começo nossa aula. Vinícius do Rio de Janeiro. Massa, Vinícius. Show, cara. Massa. Coelho, meu amigo. Tamo junto, viu? Manda um abraço pra Efraim. Rapaz, esse negócio de mandar abraço, mandar beijo, mandar alô, tu é com medo, né? Uma galera aí foi pega nesses memezinhos aí, né? Manda um abraço pra Deide Costa, manda um abraço pra fulano. Desde esse dia não mando mais abraço pra ninguém, nem alô pra ninguém. Eu falo assim, ó, um alô pra você, um alô pra você. Deixa eu ver aqui. O Ais parece o LBA. Não sei quem é LBA, não, mas é bonitão assim, ele. Caveira assim. Rumo ao APC Rio de Janeiro. Massa, galera. Show de bola, galera. Vamos lá, né? Nossa live, eu vinha fazendo várias lives aí pra galera da PC Paraná, galera da PC Ceará, PME aqui do estado do Ceará, da Guarda Municipal do Eusébio, né? E agora vamos focar um pouco aí no DEPEN, tá? Vamos focar aí principalmente na lei de execução penal, né? Nos aspectos relacionados ao pacote anticrime, tá? Muito importante, eu acredito de coração que são 2 tópicos importantíssimos para a sua prova, tá? Importantíssimos, né? Um deles é o regime disciplinar diferenciado, o RDD, que vai cair na tua prova do DEPEN, vai cair na prova do DEPEN, com certeza. E o outro que eu vou falar agora é sobre a progressão de regime. Progressão de regime. Travou aí para vocês? Não, né? Vou comentar, viu? O Osório, não é isso? De fato, as alterações, tá? O foco, galera, o foco é nas alterações. Eu criei um canal no Telegram para compartilhar os conteúdos da aula que eu vou dar aqui no Instagram, tá? Galera, eu sei que nem todo mundo tem Instagram. Eu sei que grande parte... Desculpa, Telegram. Eu sei que grande parte não tem. Agora, veja um pouco o meu lado, né? A galera, professor, me manda no meu WhatsApp esse PDF. Galera, por favor. Eu criei um canal no Telegram justamente para facilitar o envio de mensagens, entendeu? Qual é o problema do WhatsApp? Eu tenho que criar vários grupos de 240 pessoas. Fica muito grupo. Fica muito chato, fica muito ruim administrar. O Telegram, para mim, enquanto professor, é bom porque eu jogo no Telegram, fica lá organizado, fica lá bem direitinho. Você pode acessar as mensagens antigas todas. Você acessar os links. Eu não tenho que repetir, mandar diariamente. Todo dia a mesma coisa, a mesma informação para as pessoas que entraram posteriormente. Então, eu entendo que você não tenha, eu entendo que você não quer, eu entendo. Agora, entenda também meu lado, porque eu mandar de forma individual para cada um, de coração, galera, eu não tenho tempo suficiente para chegar lá, mandar para fulano, tá? Faça um esforço, crie um canal no Telegram, tem vários grupos legais, onde os cursos, de modo geral, compartilham materiais. E o meu intuito, de fato, é esse. Otimizar o meu tempo, obviamente. Otimizar o seu tempo, obviamente. Né? E a gente se ajudar. Não dá para eu atender todos de forma individual. A minha caixa de mensagens, sem exagero nenhum, é mais de 50. Eu vou dormir agora, 1h da manhã. Quando eu acordar pela manhã, tem mais de 30 mensagens. Se eu não responder as 30, tem mais 70 para de tarde. E aí fica inviável, galera, fica inviável. Eu compartilhei no Telegram esse material de apoio, o link tá nos stories, tá? Tá nos stories, então vai lá, cria um Telegram, é rápido, quase a mesma coisa que o WhatsApp. O meu Telegram é t.me/airesbarros, tá? Então cria um grupo se for teu interesse, baixa o material e acompanha as aulas, mas de coração, perdoe. Ficar mandando de forma individual para cada um,
É desgastante, não dá, velho, não dá. Tá? Beleza, bora continuar desativando os comentários. Muito obrigado quem compreendeu. Desculpa quem não compreendeu, mas a vida segue e vamos seguindo. Show de bola. Vamos lá, seguindo. Você que eventualmente baixou nosso material do Telegram, eu coloquei a letra de lei seca, né? A letra de lei seca. Coloquei um texto da lei dos crimes hediondos, coloquei requisitos, coloquei um quadro de progressão de regime, coloquei súmulas e coloquei progressão na lei de organização criminosa, além da progressão especial de regime. Meu amigo, eu coloquei todas essas informações para a gente otimizar o nosso tempo, tá? E ser mais objetivo nas informações. Vamos lá, progressão de regime. Primeiramente, né? Como que se escolhe qual é o regime? Primeiramente, como que se escolhe qual é o regime? Uma pessoa praticou um crime, essa pessoa foi condenada e o juiz vai escolher qual é o regime prisional. O regime pode ser o fechado, o regime pode ser o semiaberto ou o regime pode ser aberto. Fechado, semiaberto ou aberto. A escolha do regime, repito, a escolha do regime, ela segue a orientação do artigo 33 do Código Penal. O artigo 33 do Código Penal vai dizer basicamente o seguinte: se a pena for superior a 8 anos, o regime é o fechado. Se a pena ficar entre 4 e 8, semiaberto, e até 4 anos, aberto. Obviamente que o juiz vai escolher o regime analisando também as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Ou seja, nós temos a aplicação da pena em si e a análise do artigo 59. Beleza. O juiz escolhe o regime. O juiz escolhe o regime conforme o caso concreto. Estabeleceu o regime. No meu exemplo, o regime é o fechado. Beleza? Regime é o fechado. E aí nós entramos no tópico da aula, que é a progressão de regime. A progressão de regime é a saída de um regime mais grave para o menos grave. De um intermediário, que é o semiaberto, para o menos grave. De novo, progressão de regime é a saída de um regime mais grave, que é o fechado, para um intermediário, que é menos grave do que o fechado. E do menos grave para o menos grave ainda. Ou seja, é a saída do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. É a saída de um regime mais grave para um menos grave, de um menos grave para o outro menos grave ainda. 3 regimes: fechado, semiaberto ou aberto. Isso é a progressão. Para que haja a progressão de regime, o réu, o condenado, aquele que está preso, cumprindo a sua pena, tem que progredir vários regimes, vários requisitos. Repetindo, para alguém que está no regime fechado, progredir para o regime semiaberto, ele tem que preencher vários requisitos, vários. Temos requisitos objetivos, temos requisitos subjetivos, temos requisitos formais, tá? E temos um novo agora, específico para o integrante de organização criminosa. Repetindo, para que alguém saia do regime fechado e vá para o semiaberto, são necessários, né? Vários requisitos para que ele venha progredir. Ou seja, o réu, o condenado, tem que cumprir. Tem que preencher os requisitos. Os requisitos podem ser objetivos, subjetivos e formais. Quando eu falo de requisito objetivo, eu falo que o condenado, aquele que está cumprindo pena, tem que cumprir parte da pena para sair desse regime. Ou seja, o requisito objetivo, ele está relacionado ao cumprimento de parte da pena. Esse é o objetivo.
está relacionado ao lapso temporal. Lapso temporal. O requisito subjetivo está relacionado ao bom comportamento carcerário. Ou, agora, de acordo com o pacote anticrime, boa conduta carcerária. Requisito formal está relacionado às partes, né? As partes não, desculpa. Ao juiz, a fundamentação do juiz e a oitiva do MP. Beleza? São 3 requisitos. Recapitulando. Progressão de regime é a saída de um regime mais grave para um menos grave. De um menos grave para um menos grave ainda. Do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Tá? Quem escolhe qual regime é o juiz, com base na pena aplicada e nas circunstâncias do artigo 59. Ponto. Introdução feita. Agora eu vou, de fato, entrar de forma aprofundada no tópico dessa aula. Eu vou começar pelo requisito objetivo. Que é o cumprimento de parte da pena. Pode reparar, eu coloquei lá no material de apoio de vocês, que está no meu Telegram, um texto antigo da Lei dos Crimes Hediondos. Primeiro bizu feroz que você vai anotar. A progressão de regime não consta mais na Lei dos Crimes Hediondos. Repetindo, a Lei dos Crimes Hediondos não prevê mais a progressão de regime. De novo, a Lei dos Crimes Hediondos não prevê mais a progressão de regime. O parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos foi alterado pela Lei Anticrime, pelo pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Primeiro bizu feroz. A Lei dos Crimes Hediondos não traz requisitos para a progressão de regime. Hoje, os requisitos para fins de progressão de regime constam lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. O artigo 112 da Lei de Execução Penal vai trazer os requisitos para o condenado sair do regime mais grave para o menos grave, de um menos grave para o menos grave ainda, fechado, semiaberto, semiaberto, aberto. Beleza? Primeiro ponto comentado. Segundo ponto, ainda sobre o requisito objetivo. Nós temos diversos percentuais. Antigamente, galera, era assim, ó. Para crimes comuns, é necessário o cumprimento de 1/6 da pena. Para crimes hediondos ou equiparados, era necessário o cumprimento de 2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. Isso não existe mais. Os termos fracionais, as frações, não existem mais. Foram substituídas por percentuais. Na verdade, temos uma fração ainda. Que diz respeito à progressão especial de regime, que eu vou comentar, pretendo comentar nessa aula com vocês. Mas, como regra geral, aquelas frações de 1/6, 2/5, 3/5, esqueça. Professor, um aluno perguntou, acho que foi o nome do cara, macho, esqueci o nome do cara. Porra, sempre falo com ele no WhatsApp. Muito bom aluno, esqueci o nome dele. Enfim, ele perguntou assim, professor, quer dizer que a banca não pode mais cobrar isso? Não, eu falei, pode. A banca pode cobrar 1/6, 2/5, 3/5, pode. Mas olha só, a banca cobrando, o item se torna errado. Se a sua banca afirma que para os crimes comuns, de um modo geral, todos os crimes comuns, é necessário o cumprimento de 1/6 da pena, está errado. Porque foram trocados. Não temos mais frações e sim percentuais. Beleza? Estamos falando do requisito objetivo, que é o cumprimento de parte da pena. Falei já que a Lei dos Crimes Hediondos não prevê mais. E comentei agora sobre os termos fracionais e percentuais. Show de bola!
Massa, professor. E agora, Manguinha? Como é que eu vou saber qual é o percentual para que alguém saia do regime fechado para o semiaberto? Os percentuais estão no artigo 112 da LEP. Lá diz assim, ó, a pena privativa de liberdade, será executada de forma progressiva com a transferência do regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz. Quando o preso tiver cumprido ao menos, ou seja, esse cumprido é o requisito objetivo. Aí nós temos 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60% e 70%. Meu amigo, eu tenho certeza que a tua banca vai cobrar isso. É muito fácil, velho. A tua banca cobrar isso é muito fácil. Olha o tanto de requisito. Olha o tanto de percentual. Era bem mais fácil antes, professor. Era bem mais fácil. Hoje é mais difícil. Hoje é mais complicado. Para facilitar a tua vida, monstros, eu fiz um quadrinho para vocês. Cara, quem viu esse quadro, viu o quanto ficou fácil. Quem viu esse quadro, viu o quanto ficou fácil. Quem viu esse quadro, viu o quanto ficou fácil. Quem aí já viu o quadro lá no canal do Telegram? Coloca aí, só para dar uma olhadinha aí. Ficou muito fácil, velho. Quem já viu esse quadrinho aí, quem baixou o material do Telegram e tá acompanhando pelo Telegram? Coloca aí, só para eu visualizar quem tá. Rani, Luan, tudo bem, Luan? Concurseira cearense, top. Isa, Pequena Natim, Aritano, porra, uma galera, né, velho? Massa. Cara, esse quadro facilita muito, velho. Esse quadro facilita muito. Esse quadro ajuda muito. Se você me perguntar na aula, professor, qual é o percentual do X? Aí eu não consigo lembrar. Se eu fizer o quadro na lousa, eu desenrolo isso aí. Se eu fizer o quadro na lousa, eu desenrolo isso aí. Tá? No quadro tem assim, ó. Eu dividi, tá? Primário e reincidente no quadro. Primário e reincidente. Lembrando que os percentuais são vários. 16, 20, 25, 30, 40, 60, 50, 70, enfim, arruma, velho. Aí eu tenho o percentual para quem pratica crime comum, sem violência ou sem grave ameaça, para quem pratica crime comum com violência ou grave ameaça, para quem pratica crime comum sendo reincidente com violência ou grave ameaça, para quem pratica crime comum sem violência, meu amigo, é muito, velho, é muito. O que foi que eu fiz aqui? O que foi que eu fiz aqui com vocês? Eu separei primário, reincidente e a condição. Primário, reincidente e condição. O que é que você vai fazer? Colocar sempre os percentuais que são paralelos. 16, 20. 25, 30. 16, 20, 25, 30. 16, 20, 25, 30. Aí eu tenho lá 16, obviamente que o menor número sempre é primário e o maior percentual sempre é reincidente. 16 se primário, 20 se reincidente, para crimes cometidos sem violência ou sem grave ameaça. Se o cara é primário e o crime é sem violência ou grave ameaça, ele vai progredir de regime após cumprir 16%. Beleza? Se o cara é reincidente e o crime praticado é sem violência ou grave ameaça, ele vai progredir de regime após cumprir 20%. 16 e 20. 16 e 20. Por exemplo, furto. Obviamente aqui eu excluo o furto que tem natureza hedionda, tá? Agora, o furto qualificado, né, que não tem natureza hedionda, percentual é esse, 16% ou 20%. 16% ou 20%. Beleza? Agora, se o crime é com violência ou grave ameaça à pessoa, os percentuais são 25% se primário e 30% se reincidente. 25% se primário e 30% se reincidente. 25% se primário e 30% se reincidente. Né?
Vamos lá, professor. Aqui é crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Por exemplo, tá, monstros? Por exemplo, roubo simples. O roubo simples, artigo 157 caput, é um crime com violência, né? Ou com grave ameaça à pessoa. E vai progredir com 25% se ele for primário, ou 30% se for reincidente. Ou seja, 16, 20, 25, 30 para crimes comuns. Beleza? Baixamos um pouco. Temos lá 40 e 60. 40 e 60. 50 e 70. 40 e 60 para crimes hediondos ou equiparados sem morte. Mas, professor, a lei não fala que é um crime hediondo ou equiparado sem morte. É verdade. Mas nós tiramos essa conclusão por exclusão. Porque quando ela fala de 50 e 70, é crime hediondo ou equiparado com morte. Tem expressamente lá. Pressupõe que o outro percentual de 40 e 60 é o sem morte. Crime hediondo ou equiparado sem morte. 40% se primário, 60% se reincidente. 40 primário, 60 se reincidente. Tá? Vamos lá, professor. Um crime hediondo ou equiparado sem morte. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo e não tem morte. Um outro exemplo. Porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido. É um crime de mera conduta que não tem morte. Um outro exemplo, deixa eu ver aqui. Associação, organização para a prática de crime hediondo equiparado. Organização criminosa para a prática de crime hediondo equiparado. É um crime hediondo sem morte. Ou seja, se ele é primário, vai progredir com 40% da pena. Se ele é reincidente, 60% da pena. Boa. Sobrou 50 e 70. 50 e 70. 50 se primário, 70 se reincidente. Aqui é para crimes hediondos com morte. Aqui é para crimes hediondos com morte. Homicídio qualificado. Se o cara é primário, vai progredir se cumprir 50% da pena. Se é reincidente, vai progredir se cumprir 70% da pena. Beleza? Deixa eu ver aqui um outro exemplo, né? O genocídio, né? O genocídio também, obviamente. Homicídio, genocídio, enfim. Tá? 50 e 70. Perceba, sobrou um de 50%. Sobrou um de 50%. Esse de 50%, galera, esse de 50%, ele, tá previsto no inciso 5, a linha B e C. O inciso 5 vai falar o seguinte, desculpa, inciso 6, foi mal, inciso 6. 6? 6. 50% da pena se o apenado for B, condenado por exercer o comando coletivo ou individual de organização criminosa estruturada para a prática de crimes hediondos equiparados. Beleza? Se o cara é o líder de uma organização criminosa, o percentual é este. C. Condenado pela prática de crime de constituição de milícia privada. Também é 50%. Também é 50%. Também é 50%. Beleza, monstros? Tranquilo até aqui. Portanto, falamos dos percentuais que foram modificados pelo pacote anticrime. Percentuais que foram modificados pelo pacote anticrime. Tem mais, professor? Tem. Tem mais. Tem mais. Deixa eu só pegar aqui um... Deixa eu ver aqui... Coraçõezinhos sempre, muito bem. Coraçõezinhos sempre, muito bem. Coraçõezinhos sempre, muito bem. Ó, vou falar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Vou falar do requisito
objetivo é um tema de suma importância para quem está com material. Tá lá na página 5. Para quem está com material, tá na página 5. Vou explicar esse tópico aí, ó. Requisito objetivo para quem participa de organização criminosa, tá? Vou falar para quem está com material que foi baixado no Telegram, tá, galera? Não dá para enviar de forma individual para cada um de vocês no WhatsApp, não dá, fica muita coisa para mim, beleza? Vai pro Telegram, é rápido, usa de forma objetiva, de forma produtiva. Quem baixou o material tá lá na página 5. Coloquei lá assim, ó, sobre o requisito objetivo, temos os seguintes casos. Eu estou falando aqui daquele que faz parte de organização criminosa. Na página 5, coloquei um tópico assim, ó, progressão de regime e lei de organização criminosa. Progressão de regime e lei de organização criminosa. Eu comentei agora há pouco que são 3 requisitos, né, basicamente, que é o objetivo, o subjetivo, o formal, para os crimes em geral. Agora, para aqueles que fazem parte de organização criminosa, nós temos um requisito a mais. Esse requisito a mais não está na LEP. Esse requisito a mais está na Lei de Organização Criminosa. Ou seja, temos um terceiro ou quarto requisito, que é a extinção do vínculo associativo. Galera, aqui no material tem terceiro, porque aqui são os requisitos do preso, tá? O requisito formal não é exigido do preso, não. É uma formalidade da progressão. Tá? O requisito formal que eu citei anteriormente lá em cima é uma formalidade, é a oitiva do MP, é a oitiva da defesa, tá? A decisão do juiz fundamentada, beleza? Aqui tem 3 requisitos, porque são requisitos para o preso. O primeiro é o objetivo, o subjetivo que eu não falei ainda, e o terceiro é a extinção do vínculo associativo, tá? E aí eu quero comentar com vocês, de forma bem aprofundada, tá? Para que você compreenda esse tópico aqui. A sua banca, se quiser, pode complicar muito. A sua banca, se quiser, pode complicar muito. Vejamos o seguinte, introduzindo, tá? A organização criminosa, o crime de organização criminosa, ele tem previsão lá na Lei de Organização Criminosa. Artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, né? Lá tem assim, ó, promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. O artigo 2º da Lei de Organização Criminosa vai trazer esse crime. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Beleza? Tá. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa vai trazer os requisitos para que se constitua uma organização criminosa. Os requisitos são associação de pelo menos 4 pessoas, associação de pelo menos 4 pessoas, de forma estruturada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Perceba, para que haja uma organização criminosa, deve existir uma hierarquia, uma pirâmide. Para que haja organização criminosa, deve haver uma hierarquia, uma pirâmide. Ou seja, eu tenho na ponta da pirâmide um líder. Toda organização criminosa tem um líder. Ponto. E eu tenho os demais integrantes. Eu tenho o líder e os demais integrantes. Tem um líder, vice-líder, o cara do setor financeiro, do administrativo, do operacional, o cara que... Enfim, isso é uma organização criminosa. Imagina a sua empresa privada, que você trabalha, por exemplo, lá existe sim uma escala hierárquica onde você deve cumprir, deve respeitar os superiores. Ponto. Beleza? Crime de organização criminosa
previsto no artigo 2º da Lei de Orcrim. Os conceitos, aliás, os requisitos, os elementos de uma organização criminosa estão no artigo 1º, parágrafo 1º. Beleza, professor. Show de bola. O que eu quero que você entenda? A organização criminosa, por si só, ela não é crime hediondo. A organização criminosa, anota aí, isso é importante, isso vai cair na tua prova, monstro, vai cair. A organização criminosa, galera, quem tá chegando agora, eu tô aqui aprofundando a aula, tá? Eu tô aqui aprofundando a aula. Possivelmente aí você que chegou agora não sabe de nada de Orcrim, infelizmente não vai conseguir entender o contexto. Aí eu peço calma, que você tenha paciência com você mesmo, para que você possa depois compreender melhor. Mas para quem já está com a gente na luta há muito tempo, com certeza vai entender. A organização criminosa, ela por si só não é crime hediondo. Por exemplo, se existir uma organização criminosa destinada à prática, por exemplo, de corrupção ativa e passiva, essa organização criminosa não tem natureza hedionda. Não tem. Por quê? Por falta de previsão legal. Beleza. Agora, se essa organização criminosa for destinada à prática de crime hediondo equiparado, sim, ela vai ter natureza hedionda. Por exemplo, uma organização criminosa destinada, por exemplo, ao tráfico internacional de armas. Essa organização criminosa, ela é crime hediondo, por força do artigo 2º, artigo 1º, parágrafo único, inciso 5 da Lei dos Crimes Hediondos. Repetindo, se uma Orcrim está destinada à prática de crime hediondo, a Orcrim é crime hediondo. Perceba, o crime fim contamina a organização criminosa. Ponto. Se a organização criminosa está destinada à prática de crime comum, perceba, o crime comum não tem natureza hedionda, portanto, não contamina a organização criminosa. Professor, por que você está falando isso? Para você entender esse tópico. Quem pegou o material no Telegram, pode reparar assim, coloquei aí. Sobre o requisito objetivo, temos os seguintes casos. Tópico 1. Crime de organização criminosa. Esse crime não tem natureza hedionda. Perceba, se o crime de Orcrim não tem natureza hedionda, qual vai ser o percentual para que ele progrida de regime? Ora, se é um crime comum e a organização criminosa não tem natureza hedionda, a progressão será de 16% se ele for primário e de 20% se for reincidente. Caralho, que massa, velho. Que massa. Galera, eu tenho certeza, por tudo, pelo meu filho, se cair isso na sua prova, uma galera erra. Pelo menos 78.395 unidades vão errar. A organização criminosa, requisito objetivo, para progredir de regime, entenda, o primeiro ponto. Qual é o fim da Orcrim? O fim dela é a prática de crime comum. Então pronto. Então a Orcrim é um crime comum. Ela vai... Aliás, o condenado vai progredir de regime com base no critério do crime comum. E, obviamente, sem violência. De acordo com a LEP 112, inciso 1, 16% da pena, se for primário, e 20% da pena, se for reincidente. Show de bola, professor. Muito bem. Professor, Manguinha. E se a Orcrim for direcionada à prática de crime hediondo? Opa, se ela é direcionada à prática de crime hediondo, o crime hediondo contamina a Orcrim. Então a Orcrim passa a ter natureza hedionda. Se ela tem natureza hedionda, nós vamos para os requisitos dos crimes hediondos. 40% se ele for primário e 60% se reincidente. Professor, por que 40 e 60? Porque perceba, a Orcrim, ela é um crime sem violência. Só olha os verbos: promover, constituir, financiar ou integrar. Promover, constituir, financiar ou integrar. Se for primário, 40, se reincidente, 60.
Entendeu isso, monstros? Entendeu isso? Agora, sabe o que de fato vai fazer diferença? Foi um erro do legislador. Tópico 3 do material que foi disponibilizado no Telegram. Olha que interessante. Olha que interessante. Quem for o líder de organização criminosa destinada à prática de crime hediondo equiparado vai progredir de regime após cumprir 50%, independentemente se for primário ou reincidente. Se o cara é o líder de uma organização criminosa destinada à prática de crime hediondo equiparado, independentemente se é primário ou reincidente, ele vai progredir após cumprir 50% da pena. Previsão legal, artigo 112, inciso 6, a linha B. Foi um erro do nosso legislador. Cara, se cair isso na sua prova, puta que pariu, tu lembra do Manguinha. Porra, o Manguinha deu um bisu feroz pra galera no Instagram dele. Repetindo, se ele é o líder, a progressão se dá com 50%, sendo primário ou reincidente. Foi um erro do legislador, foi um erro. Deu pra entender isso? Galera, só lembrando, se eu tenho uma organização criminosa, eu tenho um líder. Bizu pra vocês. Quando a lei fala de integrante é qualquer um, incluindo o líder. Quando a lei fala de integrante, é qualquer um, incluindo o líder. Quando a lei fala de liderança, é somente o líder. Perceba isso. Dentro de um ORCRIM, eu posso ter várias pessoas, 10, 15, 20, 30, 40, 50, eu tenho um líder. Quando a lei fala de integrante, aquele condenado por integrar, falou em integrar é qualquer um, incluindo o líder. Falou em líder, é somente o líder, eu excluo os demais. Beleza? Aqui, no artigo 112, ela falou liderança. Muito bem, monstros. Cara, que massa, galera. Que massa. Tudo bem. Beleza. Comentado o requisito objetivo. É esse mesmo, viu? Moura Nicolas. É esse mesmo. 6 páginas, viu? Show de bola. Comentado o requisito objetivo. Muito bem, monstros. Bárbara, Luan, Thomas. Professor faz uma live com a redação. Com alguém da redação para debater. Boa. Vou procurar assim, viu? Melhor lei. Verdade, viu, Cris? Aula top. Valeu, galera. Brabo, massa. Tamo junto. Vai fazer DEPEN, professor? Vou não. Vou não. Beleza, galera. Requisito objetivo comentado. Agora, tu quer um bizu feroz, velho? Que eu vou comentar com você agora. Desativando aqui. Quer um bizu feroz? Ainda, cara, a aula aqui é completa. Chegou agora, não sabe de nada, vai apanhar muito, porque a aula aqui vai ser completaça. Ó. Hoje, nós podemos estabelecer 3 momentos para fins de progressão de regime, avançando ainda mais no conteúdo, tá? Vamos lá. Hoje, podemos estabelecer 3 momentos, né? 3 períodos, e em cada um deles adotaremos um prazo diferente para fim de progressão. Escuta isso. Faz uma linha do tempo, assim, ó. Faz uma linha no caderno, uma linha. Aí coloca assim, ó. Puxa uma setinha, coloca assim. Até 2007. Depois coloca de 2007 até 2020. Depois de 2020 em diante. Até 2007. 2007 até 2020. De 2020 em diante. Olha o bizu feroz. Se a sua banca eventualmente trouxer anos... Por exemplo, tá? Marcos Moreira, mais conhecido como o Zorro da Mystical, o Zorro, foi condenado pela prática de crime hediondo ocorrido em 2006. Perceba,
Se a banca trouxer prazos, anos, 2005, 2006, 2007, até março de 2007, você vai adotar a seguinte tese. Seguinte tese. Cadê, porra, a súmula? Pronto. No material de vocês, na página 4, tem a súmula 471. No material de vocês, página 4, súmula 471. Se o crime é hediondo, se o crime equiparado é hediondo, com morte, sem morte, não interessa. Se o crime comum, sem violência ou com violência, se primário, não interessa qual é o crime. Não interessa qual é o crime. Se foi praticado até 20, acho que é 20, né? Até março de 2007, a progressão se dará com 1/6 da pena. A progressão se dará com 1/6 da pena. Cuidado com isso. Qualquer crime, sendo hediondo ou não, qualquer crime, sendo hediondo ou não, com violência ou não, crime comum ou não, se for praticado até março de 2007, ele vai progredir após cumprir 1/6 da pena. Só que é a data aqui, galera, tem uma data específica, salvo engano, é dia 20. Deixa eu ver aqui qual é a data. 29 de março. Praticado até o dia 29 de março de 2007. A progressão se dará com 1/6 da pena. Súmula 471 do STJ. Diz assim, ó. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da lei 11.464 sujeitam-se ao disposto do artigo 112 da Lei de Execução Penal para fins de progressão. Na época, o artigo 112 da LEP previa 1/6 da pena. A época, tá? Previa 1/6 da pena. Então, todos os crimes até 2007, o cumprimento do 1/6 da pena. 1/6 da pena. Show, professor. Muito bom. De 2007, do dia 29 de março, até do dia... Qual a porra do pacote de crime? Deixa eu ver aqui a data do anticrime. Lei 11.464. Até o dia 23. Até o dia 23 de janeiro, é isso mesmo, de 2019, de 2007 até 2019, os percentuais, as frações são 1/6 da pena para crime comum, ou 2/5 para os primários e 3/5 para os reincidentes na prática de crime hediondo equiparado. Repetindo, até 2007, março, 1/6 da pena, qualquer crime. De 2007 até janeiro de 2020, porra, tô errando a data tudinho. Até janeiro, desculpa, de 2020, até janeiro de 2020, teremos 1/6 da pena, se for crime comum, 1/6 da pena comum, e nós teremos 2/5 se primário ou 3/5 se reincidente para crimes hediondos equiparados. Até 2007, sempre 1/6. De 2007 até janeiro de 2020, nós temos 1/6 para crime comum e nós temos 2/5 para primário e 3/5 para reincidente em crimes hediondos equiparados. De 2020, janeiro de 2020 em diante, temos os percentuais atuais. 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, enfim. Ficou claro isso, monstros? Muito bem, galera, muito bem. Ficou claro até aqui? Tudo que eu falei foi relacionado ao requisito objetivo. Tudo que eu falei foi relacionado ao requisito objetivo. Falta um tópico do requisito objetivo. Falta um tópico do requisito objetivo. Um tópico do requisito objetivo. Show, galera. Muito bem. Top demais. Tem tabela. Beleza? Galera, o último tópico sobre o requisito objetivo.
Professor, temos ainda algum requisito fracional? Temos. Lá na sua página, última página, a página 6, temos a progressão especial de regime. Galera, progressão especial de regime não foi alterado pelo pacote anticrime. Cuidado com isso, monstros. Progressão especial de regime não foi alterado pelo pacote anticrime. Por quê? Vamos lá. O que diz o artigo 112, parágrafo 3º? Fala assim, ó. No caso de mulher gestante, ou que for mãe ou responsável por crianças ou por pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente. Aí eu tenho não ter cometido o crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não ter cometido o crime contra seu filho dependente. 3. Ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior. Né? Ter boa conduta carcerária e não ter integrado organização criminosa. Galera, perceba, o requisito de 1/8 não foi alterado pelo PAC, pacote anticrime, não foi. Ainda existe. Ou seja, progressão especial de regime segue o rito especial do artigo 112, parágrafo 3º. Beleza. Requisito objetivo comentado. Requisito objetivo comentado para você. Caralho, quase 1 hora só de requisito objetivo. Puta que pariu. Mas de fato, galera, eu tenho certeza que vai cair na sua prova. E esse grau de informação, esse grau de profundidade é de suma importância para você fazer um pontinho só que vai te colocar à frente de 10, 15, 20 mil candidatos. Tenho certeza. Beleza? Vamos lá. Voltando ao início da aula. Para progressão de regime, são necessários 3 requisitos. O objetivo e o subjetivo. Professor, qual seria o requisito subjetivo? De acordo com o artigo 112, parágrafo 1º, diz que o requisito subjetivo, ou seja, relacionado à conduta do agente, é ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento. Ostentar boa conduta carcerária comprovada pelo diretor do estabelecimento. Respeitadas as normas que vedam a progressão. Respeitar as normas que vedam a progressão. Beleza? Ou seja, para que ele venha a progredir regime, é necessário que ele tenha uma boa conduta carcerária. Por exemplo, dentro de um período de 1 ano, ele não tenha praticado nenhuma falta grave. Se ele pratica falta grave, ele tem uma má conduta carcerária. Se ele pratica falta grave, ele tem uma má conduta carcerária. Então ele não tem o direito a obter essa progressão. Beleza? Professor, é só isso? Não. A aula vai ser punk, aprofundada. Nesse tópico de requisito subjetivo, eu te pergunto, é obrigatório o exame criminológico? O exame criminológico, ele é obrigatório ou é facultativo? O exame criminológico, ele será facultativo. Nesse sentido, súmula 26, súmula vinculante número 26, obviamente do STF. Temos a súmula também 439. A realização de exame criminológico é facultativo. Exame criminológico, portanto, facultativo. Beleza, monstros? Show de bola. Quer um outro bizu feroz? Anota aí. Esse bizu eu não coloquei no material de vocês, não coloquei. Eu achei agora de noite. Tava pesquisando, não tinha achado. Aí não queria colocar nenhuma informação, né, sem fundamento legal ou jurisprudencial. Mas eu vou ditar para vocês. Cuidado, porque o preso que está cumprindo pena em estabelecimento federal de segurança máxima, isso vai cair na tua prova, cara. Isso vai cair na tua prova.
O preso que está cumprindo pena em estabelecimento federal de segurança máxima, ele não tem direito à progressão de regime. É isso mesmo. Nesse sentido, é o informativo, anota aí informativo 3838 do STF. Anota isso. Informativo 838 do STF. Informativo 838 do STF. Diz assim, ó: não faz jus ao benefício da progressão de regime o condenado que esteja cumprindo pena em penitenciária de segurança máxima, por motivo de segurança pública, ou que integre organização criminosa, pois tais circunstâncias evidenciam a ausência do requisito subjetivo para fins de progressão. Galera, na boa. Ora, se o cara está cumprindo a pena em estabelecimento de segurança máxima, Catanduvas, né? Rondônia, Mossoró, é lógico, monstro, que ele não vai ter direito à progressão, porque ele é um preso de má conduta. Ele não tem uma boa conduta carcerária, porque se ele tivesse a porra da boa conduta, ele não tava lá. Anota, informativo 838 do STF vai cair na tua prova. Informativo 838 do STF vai cair na tua prova. Beleza, show de bola. Um outro ponto que eu comecei comentando, né, e acabei esquecendo, eu vou comentar agora. Eu comentei lá, agora no meio, acabei esquecendo, mas encaixa aqui também, tá? Se encaixa aqui nesse tópico também. Diz respeito a um terceiro requisito para o condenado que integra organização criminosa progredir de regime. Esse tópico eu ia falar mais cedo, mas depois eu raciocinei, né? E acabei encaixando agora, no bom comportamento, porque faz mais sentido. Faz mais sentido. Olha só que interessante. O cara que integra, cuidado, o cara que integra organização criminosa, eu estou falando daquele que integra, tá? Integra, de qualquer forma, integra, sendo líder ou não. Aquele que integra organização criminosa, ele só vai progredir de regime se mostrar que não tem mais vínculo funcional. Desculpa, que não tem mais vínculo associativo. É o que diz o teor do artigo 2º, parágrafo 9º da Lei de Organização Criminosa. Isso aqui está ligado também ao requisito subjetivo. Isso aqui está ligado também ao requisito subjetivo. Diz assim, ó, Lei de Organização Criminosa. O condenado expressamente, por sentença, por integrar, perceba, integrar pode ser o líder ou não, organização criminosa, ou por crime praticado por meio de crime, não poderá progredir de regime, de cumprimento de pena, ou obter livramento condicional, ou outros benefícios, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Ou seja, isso aqui está ligado ao requisito subjetivo. Ora, porra, se o cara ainda faz parte de uma organização criminosa, por óbvio, de forma implícita, ele não faz jus à progressão de regime. Nesse caso, galera, perceba, a lei 12.850 está vedando a progressão de regime. É isso mesmo. Vedando a progressão de regime. Cuidado, viu? Porque alguns doutrinadores vão dizer que isso é inconstitucional. Outros não. Por exemplo, tá? Eu sigo muito o livro do professor Renato Brasileiro, tá? Para quem estuda para concurso nas carreiras policiais, agente, escrivão, eu não recomendo porque ele é muito aprofundado, velho. Olha aqui, a grossura disso aqui, ó. Enorme, velho. Enorme mesmo, tá? Ele é bastante aprofundado. Quem estuda para delegado, quem estuda para promotoria, enfim, eu recomendo. Mas aqui tem uma passagem interessante que vale a pena, tá? A gente compartilhar com vocês aí. Olha o que diz aqui o livro. Interessante.
Professor Renato Brasileiro de Lima afirma o seguinte. Cadê? Diz assim ele, ó. De nossa parte, reputamos não haver qualquer vício de inconstitucionalidade material. Isso porque o dispositivo em questão não estabelece uma vedação absoluta. Isso é importante. A vedação aqui, ela é relativa e não absoluta. Diferente de quando víamos lá na lei dos crimes hediondos, quando ele falava, né, que antigamente, que o condenado por crime hediondo deveria cumprir a pena integralmente em regime fechado. Ali era uma vedação absoluta. Aqui existe uma vedação relativa. Interessante? Percebeu isso? É uma vedação relativa. Por que relativa? Porque ele tem direito à progressão. Tem direito, mas tem que demonstrar que não há mais vínculo associativo. Beleza, galera? Muito bem. Fico felizaço por ter aí cumprido nossa missão e ter comentado todos os dispositivos referentes à progressão de regime, tá? Muito bem, felizão. Show, galera. Professor, se o líder da Orcrim tiver praticado o crime hediondo fora da Orcrim, a pena dele é aumentada? Como é que é? Se o líder da Orcrim... Não entendi, pô. Não entendi a pergunta do Thiago. Beleza, galera. Muito bem. De fato, eu acredito que essa aula vai fazer a diferença na sua vida. Beleza? Finalizando, dois recados. Amanhã temos uma nova aula. Amanhã vou falar do RDD. Vou disponibilizar o material no meu Telegram. Não tem como mandar de forma individual. Não tem como, galera. Muita gente, tá? Não me pede, por favor. Vai no Telegram, cria um Telegram, enfim. Amanhã disponibilizo o material da aula de amanhã. RDD, tá? E o outro recado, você que vai fazer DEPEN, galera. Temos um convite. Professor Nestor Távora, velho, quem não conhece Nestor Távora, um dos picas aqui do Brasil no processo penal. O professor Marcos Moreira e eu montamos um curso para resolver 400 questões, galera. 400 questões sobre direito penal, direito processual penal e legislação penal extravagante, tá? São 10 aulas com a gente, resolvendo aí, pelo menos, tá? Pelo menos 10 aulas para resolver 400 questões pro teu concurso do DEPEN, tá? Galera, eu garanto para você que vale muito a pena, tá? Vamos focar, de fato, nas questões potenciais de prova. Repito, Nestor Távora, né? Processo penal, Marcos Moreira e eu em um super curso aqui no Instagram privado, tá, galera? É um Instagram privado. Custo, professor, investimento, professor, R$ 39,90, materialzinho top de apoio, com certeza vai te ajudar na preparação do DEPEN. Vou postar agora nos stories, no feed, as informações referente ao curso. Quem tiver interesse, manda um direct para mim ou para o professor Marcos Moreira. Beleza, Tibério pergunta: reincidente em crime hediondo, no caso, a pena dele é somada... Cara, não tô entendendo a tua pergunta, Tibério. Reincidente. Concurseiro, foco na missão, tamo junto, é nóis. Professor, poderia colocar o material da gestão extravagante no Telegram? Sim, vou colocar. Show de bola, beleza, viu? Estuda há quanto tempo, Ares? Meu amigo, eu estudo desde 2011, mais ou menos, né? Pra concurso, né? Aí fiz alguns concursos da polícia da Câmara dos Deputados, legislativa, que era o meu foco, né? Depois mudei para delegado de polícia, passei na PC aqui do Ceará, né? E é isso. Beleza, galera? Vou finalizando por aqui. Tamo junto, bate o print e manda pra mim. Fechou? É nóis, valeu, tamo junto.